Olá, estamos de volta com mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje o 7º episódio com um título bastante sugestivo e trazendo, como as nossas propostas desde o início, convidados, assuntos dos quais nós estamos conversando sobre a história de Itaperuna e de todo o Noroeste Fluminense, assim como a história nacional e internacional. Hoje o nosso episódio tem por título Uma Pequena Porção e Muitas Histórias, com um convidado muito especial, que nós trazemos nesse episódio de hoje, que é o Vitor José de Araújo Cunha, meu amigo, memorialista, porciunculense, apaixonado pela terra e pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao centro, ele é coordenador do Centro de Memória Histórica de Porciúncula, professor Gésio Barreto Calzolari. Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença e eu tenho certeza que, assim como os outros episódios do Mais História Podcast, esse também vai ser um sucesso com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma saudação às pessoas que assistem esse podcast. Uma saudação a Anísio. Me chamo Vitor José, sou amigo do Anísio Pirozzi. Há quantos anos, Vitor? Há 20 anos, amigo do Anísio Pirozzi. Sou a 6ª geração de Araújos em Porciúncula. E tenho a grata honra de poder coordenar o Centro de Memória Histórica de Porciúncula. E aí eu agradeço ao prefeito Léo Coutinho, que me deu essa honra de poder estar coordenando e fazendo todo esse movimento de resgate da nossa história, resgate e preservação da nossa história. E é isso, estamos aí para falar da nossa linda pequena porção e amada. Gente, só para esclarecer, aproveitando que você falou em Léo Coutinho, quero convidar o Léo para vir aqui também no podcast para conversar conosco. O Léo é essa liderança política jovem, desde muito cedo, está na política e vem fazendo aí um trabalho muito interessante. E então, Léo está convidado a vir ao Mais História. Um abraço. E, Vitor, realmente, nesses 20 e poucos anos que a gente já se conhece, uma das coisas que nos une é o amor pela história. E nós tivemos um grande privilégio, enquanto eu morei em Porciúncula, eu nasci em Varriçai, mas fui adolescente para Porciúncula, residi lá por 4 anos, de 97 a 2001, e nos encontramos dentro de Rotary, de Rotaract, que você continua até hoje como rotariano, Isso. E a partir daí nós conhecemos uma pessoa que está aqui com o nome do Centro da Memória, que era o Sr. Gésio, com aquela memória fabulosa e com aquela paixão ao demonstrar o material que ele recolheu ao longo da sua trajetória em Porciúncula, E ele batiza, vocês batizaram com o nome dele, que eu acho muito interessante. Mas eu queria que você falasse para o nosso espectador, porciunculense que está nos ouvindo, que ainda não conhece, acho difícil quem não conheça seu trabalho se tratando de memória lá, mas quem foi o Sr. Gésio Barreto Calzolari e o que te uniu a ele para além desse arquivo, ou como vocês se encontraram na vida e como que foi esse encontro para você? Vou dividir em 2 partes. Primeiro eu vou falar do Sr. Gésio e depois eu vou falar sobre o Centro de Memória. Falar do Sr. Gésio, talvez assim, quando eu comecei a me entender por gente, eu conheci o Sr. Gésio. E o Sr. Gésio tem uma importância muito grande na minha formação como cidadão, como amante da boa música, porque o Sr. Gésio era um amante, me apresentou todas as canções italianas, francesas, os grandes mestres. Um erudito, Um erudito. E ele amava dança, amava esporte, e a cada descoberta, ele compartilhava. Eu estava ali, junto com ele, irmão do Monsenhor Lamar, e eu, desde aos 10 anos, eu fui começar a participar da vida religiosa ali com o padre, trabalhando na igreja, fui secretário paroquial, fui sacristão. Então eu tive 20 anos de convivência quase que diária com o Sr. Gésio. E a cada descoberta do Sr. Gésio, ele ia levar lá, olha aqui, padre, olha, Vitor, descobri isso. Eu falo, nossa, que
É chato, né? Sobre a história de Porciúncula, da região, na verdade. Certo. Porque a gente tem lá quase 40 pastas, quase 40 álbuns, que ele, muito bem escrito, muito detalhado, da história de toda a região. Né? Que a gente sempre fala aqui, Vitor, que não existe Itaperuna, Porciúncula, Natividade, Varriçai, unicamente, né? Somos irmãos, somos parte da mesma região, que está umbilicalmente ligado uma a outra. Né? Com certeza. E aí, o Sogésio foi demonstrando isso tudo, eu fui acompanhando toda essa evolução, por isso que às vezes as pessoas, Vitor, como é que você sabe tanta coisa e você com 43 anos tem uma bagagem de história grande? Porque eu convivi muito com o Sogésio Cosolari. E ele foi um grande memorialista, professor de línguas, né? Ele era professor de inglês, era bancário, mas se dedicou à história, talvez assim, se pudessem dar um título, ele seria com certeza um grande historiador. E agora, eu como estudante de história, vendo como se constrói uma história, vejo que ele se atentou muito naquela época que ainda não tinha internet, não tinha redes sociais que poderiam dar a ele uma base para fazer esse trabalho. Vitor, eu tinha a impressão que ele era muito meticuloso. Você que conviveu mais de perto, isso se aplica às fontes que ele guardou? Sim, muito. Lá, Anísio, pra você ter uma noção, eu mexendo nas coisas outro dia desse, eu achei um caderninho em que ele pegou as pessoas mais importantes do Arraial de Santo Antônio, né, do Carangola, foi nomeando com data de nascimento, em que livro do cartório está o nascimento, data de falecimento, casamento, se casou, a data do casamento e o livro. Isso tudo ele construiu, porque lá na época, há 20 anos atrás, eles abriram um cartório para ele. Então ele foi pesquisar. E aí ele foi descobrindo, por exemplo, ele descobriu o Sigor. Né? O Dr. Edé já havia escrito isso, mas o livro ainda não tinha sido lançado. Olha. Né? E ele descobriu o Sigor, descobriu que nasceu em Porciúncula, qual o tempo que nasceu. Né? E assim, ele deixou essa obra muito grande, né? Relatada, com fotografias, com recurso próprio, não era recurso de terceiros e nem recurso público. Investiu tempo e dinheiro dele para fazer esse resgate e essa preservação. E quando eu fui secretário de Cultura, eu me deparei com todo esse material lá, mas eu não tinha pessoa que pudesse tocar, fazer esse centro de memória, fazer isso acontecer, e eu nem sabia como faria isso. Porque na minha cabeça seria um museu. Sim. Né? E aí passou-se o tempo, eu fui militar em outras áreas, e me veio, em julho de 2001, 2021, o prefeito me autorizou a iniciar um trabalho para montar um local que até então eu achava que... Na sua cabeça era um museu? É um museu. E aí eu fui estudar toda essa parte, a gente entrou em contato, entrei em contato com você, a gente foi conversando, e no meio desse caminho aí eu descobri que um centro de memória, que é um museu, com uma legislação muito mais... simples de lidar do que um museu, dos profissionais poderiam trabalhar. Então, a gente construiu essa legislação municipal. Essa legislação foi apresentada na Câmara pelo vereador Riando Petrus Pireda, para ter uma celeridade no trâmite. Então, a ideia dele, ele resolveu, nas nossas conversas, dar o nome do Centro de Memória de Centro de Memória Histórica de Porciúncula, professor Gésio Barreto Cosolari. E aí, essa grande homenagem, e aí nasceu. E aí, quando eu iniciei esse trabalho do Centro de Memória, eu procurei fazer todos os cursos ligados ao IBRAM, de arquivologia, de arquivística, de plano museológico, preservação, de conservação, para o trabalho que eu fosse reorganizando lá, ficasse dentro dessas normas todas. E eu preciso fazer uma justiça aqui. Eu preciso fazer uma justiça à professora Adriana Amélia Pinto Coutinho, primeira secretária de Cultura de Porciúncula, 1991, né, há 32 anos atrás,
foi criada uma Secretaria de Cultura em Porciúncula. O que era pioneiro para a época, né? Porque hoje muitos municípios aqui no Noroeste ainda não têm a pasta autônoma, né? E aí a dona Adriana criou, juntamente com isso, um arquivo histórico. Que quando eu peguei toda essa legislação de cultura de Porciúncula para olhar, eu falei, eu não vou acabar com o arquivo histórico de 30 anos. Que a gente fez, o vereador, ainda na gestão da Ivana de Paula, na gestão da prefeita Miriam, certo. Finalzinho da gestão, a Ivana deu ao nome desse arquivo histórico o nome da professora Adriana Amélia Pinto Coutinho. Que teve a iniciativa lá em 91. Lá em 91. Então a gente não acabou com esse arquivo histórico, que foi, durante 30 anos, estão lá vários arquivos. A gente está reorganizando isso tudo. E aí, não acabamos, o arquivo funciona numa sala, juntamente com o Centro de Memória, lá. Um conjunto de obras e fontes da professora Adriana acabou somando ao material do professor... Do Sogés Causalari. Perfeito. Então, houve, na verdade, uma expansão, e você reuniu tudo no centro. Porque eu acho assim, eu acredito que deve haver continuidade dos trabalhos, né? Todo mundo tem um mérito, né? Cada um vai ter no seu tempo mérito. E aí eu continuo ainda falando das pessoas que contribuíram, porque foram muitas as pessoas ao longo desses 30 anos que cuidaram desse material. Porque se eles não tivessem dado esse primeiro passo, né, Vitor, nós não chegaríamos a ter acesso a essas informações. E hoje, na geração, como muitos espectadores que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora, não tem ideia como é difícil, como era mais difícil fazer uma pesquisa no passado. Hoje você vai no Google, tem muita coisa digitalizada, mas para estar digitalizada, alguém parou, reuniu a documentação, digitalizou, oportunizou, e hoje é mais acessível em termos. Mas esse trabalho pioneiro, você tem toda a razão. E nós, da história, nós temos que ter essa preocupação de pensar que já houve uma trajetória feita até aqui, e que foram muitas pessoas que você está fazendo justiça, nominando essas pessoas lá em Porciúncula, mas em muitos lugares, Vitor, as pessoas nem lembram que essas fontes já existiram, ou que elas existem, ou realmente são abandonadas pelas gerações atuais. Então, você vai resgatar isso com maestria, e isso vem ecoando, né, o seu trabalho é impecável, a gente acompanha a alegria dos porciunculenses em ver o que você está fazendo lá no Centro de Memória. Acredito, o seu Gésio nos deixou quando? Há uns 3 ou 4 anos atrás. Então, ele teve a oportunidade de ver. Ele fez a doação em vida ainda do material. Isso é importante. Em 2015, 2016, final de 2016, na passagem do mandato da Ivana para quando eu assumi a secretaria, foi feito oficializada a doação desse material para o Centro Cultural. Inclusive, eu participei dessa cerimônia com ele lá, estive nesse dia. Eu também não posso deixar de falar de outras 2 secretárias importantes lá para essa preservação. Professora Maria Fonseca Pereira de Amorim, que é professora, já foi aqui professora. Nossa queridíssima aqui até hoje, todo mundo lembra com muito carinho e admira a professora Maria Fonseca até hoje. Eu tenho conseguido fazer muito trabalho de pesquisa e de procurar algumas pessoas, porque ela fez um trabalho de levantamento das famílias colonizadoras de Porciúncula. Um trabalho genealógico, praticamente. Genealógico muito bem feito. E aí, foi lá que eu descobri que eu sou a 6ª geração de Araújos em Porciúncula, e que o primeiro Araújo que chegou em Porciúncula chegou em 1870, então anterior a Porciúncula ser vila. Então eu posso falar que a minha família está em Porciúncula. É pioneira. Pioneira. Né? Pioneira. E aí, Vitor, a gente tem conversado muito sobre a história de Itaperuna aqui, e eu falo e repito aqui no podcast o seguinte: muita gente pensa que Itaperuna nasceu com essa dimensão que ela tem hoje, tanto geográfica como política, cultural e tudo mais na região. Não. Né? O entorno era muito mais ativo em todas as partes do que a própria Itaperuna, que por questões políticas, que nós ainda vamos tratar aqui na frente, nos próximos episódios, por que Itaperuna desponta e cresce vertiginosamente em proporções que as outras cidades não acompanham? Tem aí, né, um passado, e a história explica isso muito bem.
Porciúncula, Natividade, Laje do Muriaé tem um protagonismo muito anterior a Itaperuna. Então, eram esses lugares que abasteciam a vila São José do Havaí, que aqui o era, ou Porto Alegre, anteriormente, 1870 ainda era Porto Alegre, e lá já tinha colonizadores, já tinha presença de fazendas grandes, históricas. Então, você só está corroborando o que a gente vem discutindo aqui. E o seu depoimento só vem reforçar o que a gente tem trabalhado aqui. Eu continuando, preciso falar de algumas pessoas, porque nesse âmbito Por favor. Das pessoas que cuidaram da cultura ao longo da memória e da cultura ao longo do tempo. Eu preciso falar da professora Heloísa Helena Morucci, que foi uma pessoa que é a pessoa que mais tempo ficou como secretária de cultura e fez uma grande revolução na cultura de Porciúncula. Quando eu morava lá, ela estava à frente da pasta. Ela criou a Casa do Artesão, ela fez uma festa da colônia italiana, ela fazia jornal, desculpe te interromper, você fez curso da Casa do Artesão? Eu fiz um curso. Eu fiz de marcenaria. Eu lembro perfeitamente disso. Realmente uma iniciativa... Agora você me fez voltar no tempo, de um tempo muito bom e interessante. A gente estudava de manhã e à tarde eu ia para lá fazer curso de marcenaria. Com o filho do capitão. Isso. Qual o nome dele? Que agora Marcos. Marcos. Que o apelido é o filho do capitão. Aí. Né? Um abraço, Heloísa. A dona Heloísa, assim, ela deu um lugar de destaque para a cultura em Porciúncula. Né? Ela climatizou o Centro Cultural, ela, na época de informatização, enfim, ela fez muita coisa pela cultura. E é uma pessoa que a gente tem que fazer uma grande justiça por tudo que ela fez. Depois, eu preciso falar da Neide Barbosa. A outra queridíssima tia Neide. O sorriso vem à memória na hora. Tia Neide, beijo para a senhora. A tia Neide é a secretária das manifestações culturais, né? Ela incentivou a volta do Caxambu, ela colocou o boi pintadinho no carnaval, ela incentivou as folias de reis. Foi buscar as raízes, né, Vitor? Foi buscar as raízes. Juntamente com o Ricardo, que também foi um tempo secretário, eles fizeram um projeto Mocarte, que foi um grande projeto com recurso do governo federal. Então, assim, também sacudiram a cultura porciunculense. Depois, o Higino, a Marilda e a Bruna, né, que foram secretários que já foram secretários de Cultura e Turismo, né, porque a secretaria fundiu lá, e são secretários que também colaboraram com o Festival de Dança, encontros de banda, e a Bruna em especial, e aí eu vou fazer falando para ela aqui, eu tenho um agradecimento especial para fazer para ela, porque foi ela que deu toda a estrutura para que a gente fizesse o nosso centro de memória. Né? Então, a Bruna também é uma querida, né? A Bruna do Pio, para os íntimos. Isso. Bruna, querida, você também está mais do que convidada a vir participar do podcast. Um beijo para você. E realmente, Vitor, eu acho que a gente tem que fazer justiça quem trabalhou e trabalha até nós chegarmos a ter contato com esse material. Né? Você vê como que o seu Gésio era uma pessoa visionária. No seu tempo disponível, depois do trabalho da família, ele ia atrás desses, eu chamo de migalhas da história, para construir esse acervo que você hoje tem em sua administração. E aí eu passo para a minha segunda pergunta, Vitor. Qual o maior desafio que você encontra em, primeiro, aceitar um desafio desse, que é ser o tutor? Você já passa a ser o tutor de uma obra que vem sendo construída a muitas mãos, como você vem falando, tanto interna ou externamente, e você cuida da memória de Porciúncula hoje. E isso, aí eu faço justiça a você, porque não é fácil. Eu sei que para fazer a história de vida ou um relato de uma pessoa já dá muito trabalho. Agora, você com uma fonte, várias fontes e um arquivo desse tamanho, eu imagino que deve ser para você. Né? Então, eu queria que você falasse para as pessoas que nos ouvem e nos assistem agora, como é difícil manter o registro da história cotidianamente. Porque as pessoas, às vezes, vão te pedir uma informação e falam, nossa, como que o Vitor sabe disso? Noites em claro. Às vezes, meus alunos brincam comigo, você é o Google
Porque você lembra de coisas... Não, gente, é a minha profissão e é a maneira que me agrada de olhar o mundo é através da história. Então, para nós é um prazer, mas é muito cansativo, isso eu admito. Mas eu queria ouvir aí o seu relato sobre isso. Como você disse aí, para mim é um grande prazer. Então, quando eu me disponho, os meus amigos, pessoas mais próximas sabem disso. Quando eu me disponho a fazer alguma coisa, para mim não tem nenhum problema quanto a isso. Né? Eu não encaro o problema. Até porque eu tenho colocado na minha vida, para as coisas darem certo, negatividade longe. Mas a gente encontra. Né? A gente encontra problemas. Mas, assim, graças a Deus eu tenho amigos. E tenho uma rede de contato muito grande que tem me salvado. Essa semana, por exemplo, faltou material para eu trabalhar. Porque a parte pública tem licitação, são várias questões que englobam. E eu fiz um apelo aos meus contatos que me doaram, por exemplo, as pastas para eu continuar o seu o trabalho. levantamento. Então, assim, eu não encontro barreiras porque a gente vai superando as barreiras para poder fazer isso. O que às vezes deixa a gente triste comentários na seguinte questão. Você vai lá e faz uma postagem de um evento, né, que aconteceu em 1926. Certo. E por alguma questão aconteceu um erro de digitação e foi 2026 na postagem. Né? Você tem ali 500 curtidas na postagem. Você não tem nem um comentário falando assim, que legal, continue. Que iniciativa interessante. Não, mas tem lá, olha, tá errada a data. E aí você tem 50 comentários dessa natureza. E aí, assim, isso é uma coisa que entristece, né? Porque as pessoas não valorizam o trabalho, né? Isso aí se você esperar uma valorização do seu trabalho, nesse sentido, você vai, de quem conhece, vai valorizar e vai saber a importância e a força que tem. Outros não. Mas, assim, mais nessa parte. Porque de outras partes, eu tenho encontrado muito apoio. Então, assim, é a coisa que a gente ama quando você faz o que ama, né? É muito mais fácil. Vitor, eu às vezes enveredo em algumas pesquisas e eu perco a noção do tempo. Realmente, quando eu vejo, a hora já extrapolou, o dia já está raiando. Acontece com você? Muito, muito. E assim, o meu horário de trabalho, porque eu sou funcionário público municipal, perfeito, concursado, e estou lotado no centro de memória. Então lá eu tenho o meu horário comercial, que a prefeitura funciona, e eu estou lá trabalhando. Disponível, cumprindo com a sua função pública. Mas aí você apaixona, né? Um amigo liga, Vitor, eu preciso de uma coisa assim. Aí você começa a rodar e procurar. Com certeza, fico horas e horas procurando coisas no Google, até porque a nossa história em Porciúncula é uma história muito oral. Sim. Eu digo, Vitor, estendo para o Noroeste todo. Nós ainda precisamos, e daí a importância da gente continuar os nossos estudos, em preencher essas lacunas. Como nós estávamos conversando em off a respeito de outro assunto, antes, né, de a gente começar a gravação, temos muita coisa para estudar. Um assunto vai puxando o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, mas ainda muito preso à oralidade. A história oral tem muito valor. Eu acho que ela é aquele ditado popular onde há fumaça, há fogo. Geralmente ela te indica algo, mas a gente realmente tem que saber separar o que é fato do que não é fato. E isso é o maior desafio do historiador, ainda mais aqui na nossa região. Né? Nós não temos aí fontes públicas, como você tem trabalhado para manter, disponíveis para consulta. Eu falo que hoje, 3 municípios merecem um reconhecimento público do trabalho que fazem aqui no Noroeste. Porciúncula, e eu sempre disse isso, não é bairrismo, é verdade. O Centro Cultural, desde que eu me lembro, que eu existo, que eu lembro de Porciúncula, desde criança frequentando Porciúncula com meu pai e com minha mãe, o Centro Cultural estava lá. E sempre foi a referência para mim. E a Miracema, que também tem um cuidado muito especial com a história, o patrimônio material e imaterial, e a Peribé. Eu acho que o trabalho que essas 3 cidades fazem são
notórios na qualidade e com muito pouco recurso. Porque realmente é uma pergunta que eu te faço. Apesar de ter muitos amigos, muita gente apoiando, o prefeito te ajudou, né? O vereador te ajudou, todo mundo vem te ajudando, mas ainda eu acho que é muito incipiente o investimento, que as pessoas pensam que não é prioridade a cultura, o saber, a educação, ou só pensam na saúde ou na educação acadêmica da escola, da merenda, que são importantíssimas, né? Que isso não há como questionar, mas é a memória, né? E de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Uma coisa interessante de importância do Centro de Memória, eu organizando os documentos, lá as fotos, fotografias do Centro de Memória, uma obra que aconteceu nos anos 90, no bairro Operário, que é um bairro castigado pelas cheias em Porciúncula. Eu consegui, pelas fotos, passei para o prefeito, para os engenheiros da prefeitura, identificar que a bitola de uma manilha que foi colocada naquela época pode ser o que prejudica o bairro escoar as águas da chuva. Né? Olha bem, por um registro histórico, nas obras você identifica um problema que está afetando agora, o presente. Isso, que eu achei dentro de uma caixinha de sapato guardado no cantinho do armário. Isso é importantíssimo. Então, a postagem que você faz ou a consulta que você está, né, a pesquisa que você está fazendo, você encontra algo que você soluciona um problema do presente. Porque, Vitor, muita gente, e principalmente quem vai, meus alunos principalmente, que eu lido mais diretamente, ou pessoas que querem estudar história. Esse negócio de dar dinheiro, aí eu brinco. Gente, quem dá dinheiro é vó e vô, assim mesmo quando pode. Nada dá dinheiro. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Mas na história as pessoas têm essa visão nossa de que isso não serve, está morto e enterrado. Não, a história é viva. Né? Você está provando aqui como a história é importante, que você tem registro. Espera aí, quem fez? Como fez? Como era o pensamento desse engenheiro? O que foi pensado para esse bairro? Os registros da obra estão lá. Então, olha como é importante. Então, continuando aqui o nosso papo, eu queria te perguntar isso. O que a palavra memória, Vitor, tem de significância para a sua vida? Se você pensar, o que você me define aqui ou para o nosso espectador, quando eu falo em memória com você, o que o Vitor pensa? O Vitor pensa em valorizar quem construiu o município, o país, a família, a comunidade. Pensa em valorizar isso. A memória é a gente buscar entender o que as pessoas lá no passado fizeram para que chegassem até hoje. E valorizar. Né? A palavra valorização, ela vem muito forte na minha vida, muito forte, de um ensinamento do padre Lamar, do Monsenhor Lamar, né, que falava comigo: Vitor, a gente tem que aprender que antes da gente chegou alguém. Olha que interessante. E esse alguém trabalhou e ele merece um valor. Porque quando você chegar na minha idade, por exemplo, você vai querer o valor das coisas que você fez. Se você foi uma pessoa que não valorizou, como que você vai ser valorizado? Né? Então, assim, a memória é isso, é a gente resgatar isso, não deixar morrer a vida das pessoas. Todo mundo tem um lado bom. Sim. Né? Nem todo mundo é de tudo ruim. Não. Né? Eu também compartilho dessa tese. Nem todo mundo é bom o tempo todo, nem todo mundo é ruim o tempo todo. E aí a gente aproveita as partes boas das pessoas, né? E dessa parte também é gostoso a gente lembrar, né? Muito. E a memória vai muito além só do papel, da foto. A memória vai do cheiro, né? A memória vai dos sentimentos bons. E, assim, o que eu procuro, enquanto memorialista e futuro historiador... brevemente? Enquanto memorialista, é isso. Levar as pessoas a lembrarem do bom, das memórias boas. Né? E aí eu vou tentando divulgar eventos antigos que tiveram na cidade, pessoas que não só vultos grandiosos, não,
né? O pequeno, o pedreiro. O anônimo para muita anônimo, gente que todo mundo conhece e ama, né? É. E, Vitor, eu tenho acompanhado o seu trabalho, não diretamente, né? Eu vou muito pouco a Porciúncula. Aliás, eu saio muito pouco de Itaperuna. Quem me conhece sabe. Mas eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse trabalho seu, que você já fazia antes, pelo que nós acompanhamos, no Facebook, no Instagram, com Memórias de Porciúncula. Porque você também não parou no analógico, você também foi para o digital. Você leva isso para o mundo todo hoje, com a internet. De onde partiu esse start, né, que a gente chama de museu virtual hoje, e né, porque o trabalho é muito bem feito, tem a fonte, tem o tipo de fonte que você está usando, se é uma fotografia, se é um recorte de jornal, quem fez, como fez. Isso é memória, isso é história, isso é museologia. Mas numa plataforma diferente, mais acessível, que todo mundo tem à mão, e você vai despertar memórias nas pessoas. Como é que foi essa transição, Vitor? E fala pra gente um pouquinho desse trabalho com Memórias Porciúnculenses. Eu optei em vida por não casar e por não ter filho. Uhum. Né? As minhas filhas são as minhas orquídeas. Que não devem ser poucas. São bastantes. E o meu filho é o Memórias de Porciúncula. Né? Ele nasceu em abril de 2019, durante a pandemia. Pandemia. Como que aconteceu isso tudo? Eu fui secretário de Cultura em 2019, peguei esse acervo maravilhoso lá da secretaria e comecei a postar no meu Facebook particular algumas fotos antigas da cidade, e começou um público de 800, 1.000, 1.200 curtidas. E eu pensei, isso aqui é uma coisa que está chamando a atenção. E de variadas idades, Vitor? Variadas idades. Então atingiu. E aí passou-se o ano de 2017. Depois de 2018 eu fui fazer outro trabalho na prefeitura. Quando chegou em 2019, eu fiquei suspeito de Covid no início, que se tinha que ficar 15 dias em casa. Em quarentena. E aí eu falei assim, eu já tinha uma quantidade de foto no meu Facebook particular. Falei assim, vou criar um e-mail, porque separar para criar e-mail, né, criar o Facebook, criar o Instagram. Eu parei isso tudo e fiz essa criação de e-mail da página e comecei a alimentar essa página, né? E aí, para surpresa, ia abrir para as pessoas que me enviassem fotos. Né? Olha bem. As pessoas às vezes não entendem, quando vão ver o museu, que ali eu não quero dar voz e vez só a quem... A lado A ou lado B, né? Tem destaque político ou familiar ou econômico na cidade, não. O destaque ali é para todo o cidadão porciunculense. É memorialístico. Né? E aí eu abri isso e a gente está lá com mais de 3.500 fotos no Instagram e no Facebook, variadas. Algumas fotos que a gente nem tinha no acervo, né? Porque vai aparecendo. As pessoas... Aí vão doando. As pessoas vão mandando o arquivo. As pessoas não têm noção, a gente que gosta de história, do que eles têm de riqueza pra gente dentro de casa. Né? Eu recebi, por exemplo, a gente não tinha nenhuma foto da Rua Leopoldina com trilho de trem. E aí uma menina me manda uma foto da Rua Leopoldina dela andando de bicicleta com a linha do trem. Então passou a ser o primeiro registro que Porciúncula mantém hoje da própria construção ou a ideia do progresso chegando a Porciúncula, né? A linha do trem. A linha do trem. Então, assim, essa importância é grande, é uma coisa que isso me dá muito trabalho. Até porque você precisa de analisar a foto, né? Pedir autorização a outras pessoas que estão na foto, se a foto pode ser postada, né? Uma questão que eu fiz desde o início, que é dar o crédito das pessoas, né? A quem mandou a foto. Paralelamente a isso, eu tenho salvado essas fotos todas, pretendo, e aí vou buscar uma ajuda de empresários para a gente revelar isso, porque eu, embora tenha o campo digital, eu sou ainda analógico. Eu gosto de papel. Atenção, empresário porciunculense ou um porciunculense ausente, né?
Tá aí o nosso pedido, né, do Vitor. Quem quiser ajudar o projeto, eu também gosto dessa materialidade. Porque o digital, Vitor, tem muitas facilidades, como você está falando, mas você vê uma exposição, né, com essas fotos impressas, com uma legenda específica dentro dos padrões, é muito diferente, né? E então continua. Isso aí a gente iniciou, né? É uma demanda enorme, porque às vezes a pessoa parou, mexeu naquela caixa de recordação de memórias dela, tirou 50 fotos e me mandou. Até você entender as pessoas, o local, o contexto. Às vezes tem que pedir a pessoa para tirar várias fotos novamente, porque está com flash, foto tá torta, eu tenho que acertar para ir para o Instagram, tem que colocar na grade. Então é uma coisa que dá trabalho, e que isso, como é uma coisa voluntária, eu não faço no horário de trabalho. Eu faço após o meu horário de trabalho. Nossa. E aí, se as pessoas observarem lá, tem dia que a postagem é meia-noite, 1h da manhã, né? Dentro do seu tempo que você se organizou para manter as postagens. Isso, é o meu presente para Porciúncula. O meu muito obrigado por tudo que a Terra me fez, é cuidar dos filhos da Terra, né? E aí eu faço esse trabalho com o maior gosto do mundo. Agora, já estou precisando de ter um outro celular só para isso. Porque você usa do seu particular. O meu particular. Ah, não vai dar conta. Aí não estou dando conta. Então agora eu vou adquirir um novo celular só para tomar conta do Memória de Porciúncula. As pessoas às vezes me cobram uma continuidade da postagem. Uma periodicidade, né? Não há como fazer. Às vezes tem dia que eu posto 15, 20 fotos num dia. Porque também eu preciso liberar o meu celular. Sim. Para as outras coisas. Sim. Né? Então, assim, não tem. É esse tempo. Mas a gente está conseguindo aí. Já tem 3.500 fotos. A gente conseguiu produzir, no meio disso, alguns textos e colocar também. À medida que alguém faz um pedido de pesquisa de escola ou de faculdade, você responde. Respondendo, fazendo a postagem lá. Porque aí todo mundo já vê. Isso. Você auxilia um trabalho ao outro, né? O que serviu para um pode servir para muito mais pessoas. E assim, foi o meu filho da pandemia. Entendi. Que é um trabalho maravilhoso, sou apaixonado. É uma coisa que me deixa muito feliz e gratificado em poder colaborar. Então vamos conhecer o seu trabalho. Para quem não conhece, eu sigo, acompanho tudo, comento tudo. Mas deixa o endereço, deixa o @ lá para as pessoas seguirem. Memória de Porciúncula. Memória ou Memórias? Memórias de Porciúncula. Então, gente, Memórias de Porciúncula. Quem não segue ainda, siga lá o trabalho que o Vitor vem fazendo, de novo, voluntariamente. Então, você empresário, você que está nos ouvindo agora, quer doar um celular para o Vitor cuidar disso, ele aceita com certeza. Quem tem material, gente, em casa, não pense, isso não deve ter relevância nenhuma, não tem ninguém de destaque. Não existe isso na história. Para nós, vale o cenário, vale a intenção, vale o que está sendo fotografado. Se alguém parou, fotografou, registrou, é importante para alguém ou para muita gente. Então, doe esse material. Então, você aceita a doação lá das pessoas, lá no seu direct, pode mandar por message. Inclusive, o meu WhatsApp tá lá no Memória de Porciúncula. O seu particular. O meu particular. Porque aí você conversa, você consegue mais prático, né? Você consegue histórias, né? As pessoas, você vai descobrindo que é neto de quem, e aí você pede a sua tia, porque a sua tia foi líder no carnaval aqui. E aí você vai conseguindo mais histórias. Vitor, quem te conhece, vê que você tá ligado a muitas coisas em Porciúncula, né? Dificilmente o Vitor não tá, se é uma iniciativa popular, o Vitor tá lá. E você é muito ligado à religiosidade, como você já citou, o Padre Lamar, você é muito ligado, né, à Igreja de Santo Antônio. Essa parte sua, nós vamos ter que fazer um podcast só para falar das histórias do Padre Lamar, que muita gente tem saudade. E aí eu vou te falar, para falar do Padre Lamar, eu preciso chamar a minha outra metade na amizade. Concordo. Né? Porque as histórias... Concordo. Leandro Petrus Pireda. Não precisa nem você falar o nome, que eu já sei. Onde está a corda, está a caçamba, né?
Concordo. Acho que a gente tem que marcar com vocês dois um episódio só para contar as histórias. Gente, esses dois personagens vão estar em quase todas as fotos, desde que eles são meninos, e muito ativos na vida religiosa, né, porciunculense. E o que você encontrou de riqueza nesse material que o Vitor não conhecia? Ou o que te chamou a atenção, Vitor, ligado a essa história que você tem junto à igreja, na matriz de Santo Antônio? Assim, eu encontrei, primeiro, dentro do material todo, a história da minha família. Porque a gente não tinha esse conhecimento. A dona Olinda Helena Causolari, que é a esposa do Sogésio, é prima da minha bisavó. Olha. Então ela fez esse material todo, porque ela é do mesmo tronco Araújo que eu. Então, assim, encontrei isso. Da igreja, eu vou te falar que eu tinha mais em casa da igreja do que o próprio arquivo tinha. Paroquial. Paroquial, e o arquivo da público. Cidade tinha. Porque eu herdei do Padre Lamar, né, entre um monte de coisa que eu herdei dele, ele me pediu quando ficou doente, ele determinou, chamou no hospital o irmão Sogésio, né, o Padre Gilberto na época, e falou assim: olha, eu quero que o Vitor vá na minha casa e pegue tudo que tiver escrito, tudo que tiver foto, toda a parte de documento vai ficar guardado com ele, que ele sabe o que fazer. Ele sabe o que jogar fora e ele sabe o que guardar. E aí, agora, esse ano, que eu estou iniciando, consegui mexer nas fotos. Mas já tem muita coisa escrita, já dei uma limpada. Nessa herança, né, que o padre te deixou. Então, assim, tem muito mais coisas. Tinha muito mais coisas comigo na minha casa do que propriamente na igreja. Inclusive, eu emprestei nos 80 anos da igreja parte desse material para a igreja fazer o histórico dos 80 anos da paróquia. E agora, eu doei toda essa parte lá para o Centro de Memória. Estou organizando e está doado. Tá vendo como ele tinha razão? Você saberia o que fazer com o Joguei material. umas coisas fora, porque tinha umas cartas, algumas coisas que a história não deveria... Entendi, não vira público. Né? E aí eu... O bom senso. Por isso que ele sabia que você saberia muito bem como conduzir esse material todo. E, Vitor, é importante a gente falar sobre por que eu toquei no ponto da religião. É indissociável a gente pensar a construção da memória ou a construção das nossas cidades aqui na nossa região fora do entorno da igreja. Né? A gente vê que até a arquitetura da cidade é baseada a partir da igreja. Né? O centro da cidade, os moradores mais nobres, entre aspas, estão circundando ali a igreja. A área mais frequentada, mais valorizada. E Porciúncula não é diferente. Né? Passou por muitas transformações, como todas as cidades passam, mas a igreja ainda é o centro das atividades porciunculenses e aqui de todo o interior, né? A gente está aqui tão próximo a Minas Gerais, o interior fluminense também tem essa ligação muito com a religiosidade. E isso fica evidente em Porciúncula. Mas outra questão que Porciúncula manteve viva e que eu gostaria de destacar, e eu senti muito quando eu me mudei para Itaperuna, essa parte física, arquitetônica, é a relação com o espaço público. Eu digo para as pessoas que a Praça Antônio Amado, ela tem uma energia que é própria dela. E que ali vão todas as classes sociais. As pessoas se conhecem, as pessoas têm uma frequência assídua à ideia de espaço público, né? De estar junto. O que eu não sinto muito aqui em Itaperuna por não termos... Nós temos praças isoladas, mas não tem esse lugar onde todo mundo se vê, todo mundo se encontra na alegria, na tristeza, no protesto, na comemoração, no que for. Né? E a Praça Antônio Amado tem essa característica. A praça também ela tem essa representação para você, como tem para mim, ou o que você pensa sobre esse entorno da igreja? Porque eu lembro muito bem, né, da nossa época, frequentando a igreja, que acabava as funções religiosas e a gente ia para a praça. Permanece, mudou, como que funciona isso? Permanece, é o mesmo lugar de encontro de classes sociais, de pessoas, de amigos, né? A gente agora tem um Alecrim Café lá no centro da cidade, que é um lugar aconchegante para tomar um cafezinho, bater um papo, escutar uma música legal, porque aí o som é maneiro, uma música legal.
E assim, é esse lugar, ainda debaixo das árvores, dos oitis quase centenários. Olha. Que aí nós estamos resgatando essa história. Lá os aposentados, as pessoas batendo papo, tem o cafezinho do Darcy ali também, aí você vai no Concunhados, aí tem as lojas, tem os bancos. No final de semana, aquele mesmo passeio depois da missa, né, que a gente dava 20 voltas na igreja, mas não era assim. Né? A história nos conta que no passado era dividido pela linha do trem. Né? E ali a praça não existia, toda aquela extensão da Praça Antônio Amado, ela era menor um pouco, e que os negros andavam no calçadão lá da Dona Joaninha, né? E os brancos andavam na parte de baixo, na Avenida Amaral Peixoto, que é onde hoje está construída a Praça Antônio Amado. Mas no nosso tempo, graças a Deus, dos anos 90 para cá, já era... Pelo contrário, não havia nenhuma discriminação física e nem cultural, ideológica, nada disso. Isso é muito bom, Vitor, e ver como que a história vai mudando e como nós não podemos ficar... Eu conversei com outros convidados aqui em episódios anteriores de ficar reinventando a história ou ressignificando o tempo todo a história. E aí eu resgato aqui uma fala da professora Thaís, que foi nossa convidada de estreia, que eu fiz essa pergunta a ela. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião também. O que você acha desses movimentos que estão acontecendo hoje, por exemplo? A Praça Amaral Peixoto, que tem uma história, né, uma pessoa que foi homenageado com esse nome, mas o Amaral Peixoto, como todo ser humano, era um ser humano. Então tinha erros e acertos. E aí vem outra proposta hoje de mudar para um nome mais contemporâneo. O que você pensa sobre isso? Você concorda, você discorda? Eu discordo. Eu sou uma pessoa que discorda totalmente dessas mudanças de nome, sendo quem seja. Né? Eu acho que vai surgir um lugar que possa ser homenageada a outra pessoa, mas aquela história não pode morrer. Por exemplo, eu descobri há pouco tempo, mexendo em documentos antigos, que a Praça Santo Antônio, mais ou menos nos anos 50, porque já por cima já era cidade, ela foi mudado o nome por questões políticas. Porque a praça tinha o nome do Coronel Custódio Gonçalves Vieira. Olha bem, um dos desbravadores lá do passado. E que também tem uma vida muito ligada à política itaperunense, porque eu acho que ele foi vereador na Câmara... Foi na Câmara, das Câmaras Iniciais de Itaperuna. E aí tiraram o nome dele. Colocaram o nome dele na rua, ali ao lado da Igreja Matriz. Certo. Só que quando você vai pegar qualquer correspondência, não tem o nome dele. É Praça Santo Antônio. Entendi. Então, assim, tiraram o nome de um proeminente do passado e nominaram com o Santos. Vou te falar de uma percepção dessa quando eu fui secretário de Cultura. Eu pedi a Ivana, e aí eu quero fazer um parêntese aqui também para poder falar de 3 pessoas que cuidam, desde os anos 90, algumas outras depois, de escrever em jornais, em fazer matérias sobre Porciúncula, e que é um material vasto, riquíssimo de detalhes. E tem uma pessoa aqui no bastidor, gente, né, que é eu tenho certeza que é uma dessas 3, e eu concordo muitíssimo com o que você está falando. E aí tem a Rosiméria Ferreira, a minha amiga querida, minha Mary. Nossa! E que tem, assim, o que eu tenho percebido olhando as coisas que ele escreve, é um diário dos anos 90 até a atualidade, do que foi Porciúncula. É muito fácil escrever depois de ler ela, de lê-la, e aí eu vou falar uma outra coisa, que é uma poetisa, que eu consegui garimpar todo o material escrito dela. Isso é novidade aqui no podcast, gente. Para poder publicar, porque são coisas maravilhosas. Não perde para as grandes poetisas aí, não. E aí, falar da Ivana, que também é uma pessoa que fez isso, e o Fabiano, que é a pessoa que cuida do audiovisual e que escreve também. São os 3 pessoas que são jornalistas da prefeitura e que trabalharam comigo lá na Secretaria de Cultura. E aí eu pedi a Ivana, que tem um texto muito histórico. Eu gosto eu costumo falar que o texto dela é um texto ata, que é aquele cheio dos bem detalhes. historiografado mesmo, né? E aí eu peguei e falei, Ivana,
A estação vai fazer 125 anos. Fez 125 anos em 2017. É a melhor, mais conservada da região. Sem sombra de dúvida. E aí eu pedi a ela que fizesse uma história da estação. E peguei lá um catatal de material. Ela compilou aquilo tudo, fez um texto maravilhoso sobre essa história. E aí nós fomos descobrir que a estação, que tem o nome de Porciúncula, do Dr. José Tomás da Porciúncula. Esclarecendo por que nós nominamos aí o nosso episódio hoje de Pequena Porção, gente. Se você abrir o dicionário, Porciúncula vai estar lá, né, com uma das traduções possíveis, isso, pequena porção. Mas, por favor, fale sobre o Dr. José Tomás da Porciúncula. O Dr. José Tomás da Porciúncula autorizou a construção daquela estação e aí colocaram o nome em homenagem Porciúncula, o sobrenome dele, que veio depois a chamar Porciúncula. Só que no meio disso tinha um outro personagem, que foi o governador anterior a ele, Francisco Portela. Sim, o Francisco Portela, Vitor, eu conversei aqui também com um dos entrevistados, que é uma pessoa que a gente tem que fazer jus à importância dele aqui para a nossa região. Não teria nossa emancipação de Campos se não fosse Francisco Portela. E aí, por favor, fale do Portela em relação ao Porciúncula. Então, e aí a gente descobriu que o Portela tinha autorizado a construção. Na verdade, era um finalzinho de mandato dele, ele tinha autorizado, tinha feito tudo, só que quem ganhou os louros foi o José Tomás da Porciúncula. E aí eu falei assim, nós precisamos homenagear esse homem. Ele não pode ficar perdido na história. E aí eu coloquei, fiz um projeto de lei, a Ivana fez isso tudo, conversei com o prefeito, enviamos para a Câmara um projeto de lei denominando o átrio ali do Centro Cultural, da estação, de governador Francisco Portela. Ah, que ótima justiça. E aí chegou na Câmara, legislatura passada, eu recebi um telefonema. Ô Vitor, mas por que homenagear uma pessoa que morreu há tanto tempo? Tem gente mais nova. Aí eu falei, leram a proposta a justificativa, né? Porque o prédio é homenagem ao governador José Tomás da Porciúncula. Então, o átrio vai ser o governador Portela. Né? Então, vai muito de encontro. As pessoas precisam valorizar as pessoas que fizeram história. Eu sou totalmente contra. Algumas mudanças tentam fazer o que eu sei a tempo. Você sugere, instruir. Não fazer mudança. A gente já tentou propor à Câmara que fizesse uma consulta, pelo menos ao Conselho Municipal de Cultura. Perfeito. Sobre mudança. É um caminho ideal. Né? Mas, infelizmente, o Conselho Municipal de Cultura às vezes não funciona na cidade, né? Ou o vereador ou a autoridade que quer dar celeridade ao processo não faz nenhum tipo de consulta pública a isso, né? Mas, assim, por a gente ser uma cidade mais jovem, vamos colocar assim, ainda está muito próximo daquelas pessoas que deram nome às ruas. Verdade. Né? Então, assim, tem família ainda, tem filhos vivos. Então, a gente tem pouco nome de pessoas de vultos estaduais ou federais. E, Vitor, nós vamos fazer também um episódio só sobre o governador Portela. Eu tenho pesquisado a vida desse homem há algum tempo. E é impressionante como ele está ligado diretamente à nossa história. Mas são todos os antigos distritos de Itaperuna, né, que Porciúncula era o 6º distrito, ele está lá no meio. Por quê? Porque ele era o presidente da Câmara de Campos em 1889, quando Itaperuna se emancipou, e era todo o Noroeste Fluminense estava aí, foi ligado aqui à municipalidade. E a partir disso, ele tinha os amigos aqui na região, então ele vinha passar as férias, ele vinha caçar, ele tinha as ligações políticas e pessoais. Foi ele que viu a Pedra Elefantina a primeira vez. Exatamente, deu o nome a Itaperuna por conta disso. Então, muitas informações que a gente está trazendo aqui no podcast, as pessoas estão falando, agora faz um pouco mais de sentido. Mas as pessoas não conhecem a imagem dele direito. E eu brinco que ele parece um pouco com Rasputin, porque, né, tem aquela barba grande, como era da nobreza do final do 19, e ele foi o primeiro governador da República. Ele era um republicano e quando veio todo o movimento de 1889, ele estava lá no meio do grupo dos republicanos de Campos e se tornou, a Deodoro convida ele para ser o primeiro governador de estado
ainda nesse período provisório da República, e ele que vai ser o primeiro governador. Mas não tem quase nada na historiografia sobre essa importante personagem da história do Rio de Janeiro. Não só para Campos, como para aqui, e a gente tem trabalhado nisso. Mas é uma figura só para a gente conversar também sobre o governador Portela. Aqui tem colégio, tem rua com uma homenagem a ele, mas eu acho pouco o que ele fez, e eu concordo com você. Eu também não gosto de, se me consultarem, eu faço a mesma coisa que você faz, Anísio, o que você acha da gente trocar o nome X para Y? Eu falo, não faça. Espere a oportunidade para homenagear de outra forma. Mas aqui não. Eu acho que aqui não cabe, porque com os prós e contras a gente não pode ficar ressignificando a história o tempo todo. Porque senão o apagamento desse passado vai ser constante. Então, daqui uns dias, o Vitor vai ser esquecido? Não pode. Ele tem que fazer justiça, como você vem falando desde o início da nossa conversa. Você aprendeu, né, que é importante fazer justiça a quem veio antes. Eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que eu tenho tentado fazer ao longo da vida, principalmente cuidando da história da cidade. E outro dia uma pessoa me parou para elogiar o trabalho e falou assim, Vitor, dificilmente eu vejo uma pessoa que fica apolítico fazendo o trabalho. Está divulgando todo mundo, está dando destaque a todo mundo. E é isso que eu queria que as pessoas percebessem, né? Porque todo mundo faz parte da história, todo mundo contribuiu. Exatamente, Vitor. A gente vive um momento muito cindido, né? Muito polarizado, como o senso comum tem usado. Na verdade, a gente sempre teve momentos como esses, em menor ou maior grau, dependendo da época histórica, mas as pessoas do presente acham que se você apoia a iniciativa X, você está ligado ao grupo político Y. Isso é uma bobagem quando se fala em política pública. O que você faz, e é o que todos deveriam pensar, é política pública. Vai ficar independentemente do governo. Né? Hoje está o governo X, amanhã está o Y, mas a história não pode ser interrompida em função da ideologia Y ou Z, porque fulano ou beltrano está com a caneta na mão. Então, é importantíssimo a nossa função enquanto memorialista, enquanto historiador, enquanto pesquisador, enquanto jornalista que aqui está. Memeri, que bom que Vitor está resgatando, né? Você está já convidadíssima para a gente conversar sobre isso. E realmente eu concordo com você. Ivana tem uma escrita historiográfica canônica. É canônica. E a Memeri gosta quando eu falo canônica com ele. A Memeri tem uma escrita poética. O que ela fala sobre Porciúncula, ela te traz para uma realidade que o leitor distante ele está em Porciúncula. É verdade. Então, o cheiro, se eu fosse traduzir, voltando lá à sua pergunta, se eu fosse traduzir em uma pessoa a palavra memória, era na Memeri escrevendo. É uma memória. É a memória. E continua escrevendo. E continua escrevendo. Pois é. Maravilhosamente. Então, e esperamos essas poesias em breve. Poesias e fragmentos. Então, crônicas, ensaios, porque ela escreve de tudo, né? Então, já está feito o convite, hein? Tô esperando, viu? Então, gente, voltando aqui à nossa conversa, Vitor, é de suma importância, e eu te agradeço como, né, historiador, como professor, como porciunculense de coração que sou, o que você tem feito por nós. Porque, como o Sr. Gésio, como todos os nomes que você citou aqui, essas pessoas tiveram iniciativas importantíssimas, mas vivemos um presentismo muito grande. As pessoas são muito fluidas, como, né, o Zygmunt Bauman muito fala, a liquidez do mundo anda muito intensa. Hoje interessa, amanhã não interessa. Para a história, tudo interessa. Né? E aí eu queria que você falasse como é que funciona o museu, quem quer visitar, como faz, onde está localizado, o contato, pode ficar à vontade, pode puxar a farinha para o seu pirão mesmo, porque merece. É muito bom esse momento, porque eu queria explicar, muita gente não entende por que a gente fez o Centro de Memória naquele prédio, ao lado da Igreja Matriz, onde funcionou por muitos anos, um prédio inteiro, o Leão 13, agora o Leão 13 funciona em uma sala só.
Aquele prédio ali é o primeiro prédio adquirido com recursos de Porciúncula. Olha, isso é interessante. É a primeira prefeitura da cidade. Ah, eu não sabia. Ali foi a prefeitura, ao lado onde o INSS, o fórum e a Câmara. Tudo, os poderes ligados. Ali. Então eu quis me apropriar daquele lugar E ali. tudo na Praça Santo Antônio. Na Praça Santo Antônio, sem problema de enchente, né, para preservar o material, e sem problema que as pessoas procurassem para tirar daquele lugar aquela história, né, porque ali tá trancado. Lá a gente está iniciando esse trabalho de 1 ano e meio. Então funciona lá, onde era Leão 13. Lá onde é o Leão 13. Que maravilha. O Leão 13 funciona ainda em uma sala na parte de trás. Certo. Né, mas a gente funciona na parte da frente. À frente ainda, a Casa do Artesão, a gente no meio ali, em 2 salas bem grandes. E aí a gente tem lá um acervo que a gente está começando a coletar de objetos de porciunculenses, né? Objetos antigos. A gente já fez algumas exposições para pedido de professores. A gente já fez exposição da evolução do celular, do telefone, dos meios de comunicação. A gente tem máquina de tirar foto. Enfim, vários objetos que as pessoas estão doando. E lá também funciona o arquivo. Tem lá a coleção do Sogésio, o arquivo Adriana Amélia, que nós estamos organizando essa parte documental, que eu ouso dizer que possa ser, das nossas 4 cidades aqui, Itaperuna vai estar na atividade Porciúncula, o maior acervo de livros, fotografias e documentos dessa nossa região aqui. Eu concordo com você. Certamente o público porque eu desconheço uma coleção desse tamanho num lugar só. Isso, a gente tem lá já catalogada mais de 15 mil fotos. Olha, 15 mil fotos. Desde do primeiro momento, em julho de 2021, até ontem, que foi a última foto, que você recebeu? Foram 15.600 e alguma coisa. Já catalogado, acredito, para catalogar ainda tem umas 10 mil. Meu Deus. Pelo volume lá. A gente já tem mais de 8 mil páginas de documentos, porque aí eu fui para o arquivo municipal e comecei a tirar muita coisa de lá. Documentos que tinham assinatura do Eloy Vieira Lanes, que tinham assinatura de prefeitos, né? Comecei a guardar esse material também, está guardado lá. Além de periódicos, né? A gente tem jornais aqui da região de 1926. Olha aqui. Intactos, conservados, né? Jornais que foram editados em Porciúncula, ainda distrito de Itaperuna. A gente tem toda a coleção dos jornais que a prefeitura produziu, de outros jornais que existiram na cidade. Isso aí eu não estou... Está catalogado ainda não sei te falar quanto... Como, mas está lá. Mas está lá. Que bom que está lá guardado. E a gente tem, assim, possivelmente, mais de 500, entre DVDs e fitas de audiovisual, de eventos que aconteceram na cidade, né? Eu pretendo, digitalizar, no momento ainda esse ano, criar um canal no YouTube do Centro de Memória e disponibilizar todo esse material lá. Por favor. Né? Para as pessoas terem acesso. E quando for lançar, volta aqui. E pretendo ainda, até o meio do ano, fazer isso, esse trabalho junto com a parte de comunicação da prefeitura. Excelente. Para a gente tratar disso. Inclusive, eu achei lá um vídeo dos anos 90, de Santa Clara, com imagens raríssimas. O vídeo está um pouco ruim, mas a gente vai tentar dar uma melhorada para disponibilizar do centenário de Santa Clara. Nossa. Então, assim, é uma riqueza o nosso acervo. A gente está localizado ali ao lado da Igreja Matriz, né? Próximo ao INSS. A gente prioriza a visita a parte da tarde, de 1 às 5, mas se a pessoa precisar visitar de manhã, pode ir. Entrar em contato. Não pode chegar lá. Porque a gente Você vai gosta, lá. A gente que gosta de receber, de conversar. Eu não ligo de largar o trabalho. A parte da manhã eu prefiro me organizar e organizar as coisas. Mas se a pessoa precisa, pode chegar lá que a gente vai bater um papo, vai conversar. Elas podem... a gente aceita não só a doação, mas as pessoas que quiserem levar, por exemplo, fotografias. Vitor, eu não quero doar. Não, você vai trazer, a gente vai escanear e devolve. E vão te devolver na mesma hora. A gente para o serviço para poder
Ah, Vitor, eu quero que você vá lá em casa. Vou pegar uma impressora que pode, vou levar e vai fazer o escaneamento. Vou fazer o escaneamento da casa da pessoa. O que a gente não pode é perder a nossa história, né? Pois é, Vitor, isso de novo, eu só te cumprimento e te agradeço por você fazer isso, porque amanhã, e já é um centro de referência para pesquisadores que têm a carência de ver isso no serviço público, né? Cumprimento a Prefeitura Municipal de Porciúncula por ter tido, né, disponibilizado para você o espaço ou a chance de reunir isso tudo. Você, sendo servidor, está sob sua tutela. Isso é fora da caixinha, como a gente fala no senso comum também, porque o descaso com o acervo ou com material memorialístico é escandaloso, né? Então, isso em Porciúncula eu garanto que não tem, né? Pelo contrário, é exemplo para a gente copiar. Então eu quero reforçar aqui, você empresário, você pessoa física que queira colaborar com o Centro de Memória de Porciúncula, com doação, com patrocínio, procure o Vitor, procure lá a rede social do Memórias Porciunculense e faça seu recado, faça seu contato. E o que precisar de nós, estamos à disposição, Vitor. Eu, por exemplo, não saio aqui hoje mão vazias. Eu ganhei aqui do Anísio cartões de telefone, né, que foram feitos em homenagem a Porciúncula. A gente tem lá, mas emoldurado, assim, para as pessoas manusearem, a gente não tem. Então, já agradeço a Anísio a doação. Nada. Pro Centro de Memória. É só um mimo para Porciúncula, que eu devo muito da minha trajetória a Porciúncula e aos porciunculenses. E o Anísio é uma pessoa muito importante na minha vida enquanto cidadão. O Anísio, no ano de 2001, ele me apresentou o Rotaract, que é um grupo de jovens ligados ao Rotary, né, que treina lideranças. A gente ficou lá junto, ele saiu, mudou para Itaperuna, fundou aqui um Rotaract aqui, né? Eu continuei até 2008. Em 2014 eu me tornei rotariano, né? Porque o amor que a gente pega, né, com a instituição e com o serviço que ela presta. Hoje eu tenho a oportunidade de servir a minha comunidade através do Rotary, né? O Rotary de Porciúncula faz um trabalho imenso. Maravilhoso. E eu só tenho que te agradecer, porque eu só pude me tornar rotariano, pude servir as pessoas. Posso ser reconhecido dentro do Rotary, né? Porque hoje eu estou ocupando o cargo de governador assistente do Rotary. Então, assim, tô num cargo de destaque no distrito. E aí eu tenho que agradecer a você que há 20 anos atrás me apresentou o Rotary. E é incrível, Vitor, como ninguém se encontra à toa. E eu tenho também te agradecer por N, né, passagem da minha vida enquanto morei em Porciúncula e como aquele clube nos fez crescer enquanto pessoas, como profissionais que somos, né, daquela turma de Interact, Rotaract, hoje tem gente espalhada no mundo inteiro, lideranças nas suas áreas. E lembro, né, do nosso saudoso seu Valadão, lembro com muito carinho do Noel, lembro com muito carinho do Solavo, lembro com muito carinho dos grandes rotarianos que passaram ali pelo Clube Porciúncula e que você hoje está na liderança, lá aí assistente governador, que é um cargo para lá de importante, né? Governador, quiçá daqui uns dias. Isso aí já é... Mas é uma instituição que eu também sou muito grato e que nos uniu ainda mais. Mas digo para além que você, se não fosse, mesmo não sendo rotariano, você seria outra pessoa que iria se doar como você doa para Porciúncula. Isso é da sua natureza. E aí a gente tem que fazer justiça à sua pessoa, que faz, assim como o Riandro, assim como muitos outros, como o professor Gésio fazia, como o Padre Lamar fazia. As pessoas que estão ligadas a você certamente deixaram esse legado na sua vida e você continua com maestria. Então, gente, nós vamos caminhando para o final, que você vê, como que a hora passa. E antes de nos despedir aqui do Vitor oficialmente,
Nós temos aqui no podcast, Vitor, sugestões, né? Como nós falamos muito de Porciúncula hoje, eu trouxe, né, esse livro que conta a trajetória de um francês no Vale do Carangola, né, da pesquisadora francesa Françoise Massart, e com a tradução da professora Heloísa de Azevedo da Costa, que é uma obra primorosa para a gente entender aqui também o Norte e Noroeste Fluminense por olhos desse francês, né, que ainda tem os descendentes em Porciúncula e que ajudou muito o desenvolvimento da nossa pequena porção. Então, o Alexandre Bretel, né, é esse francês farmacêutico fazendeiro que muito nos deixou. Então, quem quiser se aprofundar, a dica de hoje, então, é da editora Crisálida, de Belo Horizonte, e a autora é a Françoise Massart, né? Escreve massa normal, M-A-S-S-A. Outra dica, aí eu acabei de ler essa obra, e eu sei que você também é apaixonado com biografias. O grande biógrafo brasileiro, colega de trabalho da Memere, Rui Castro, né, lançou agora este livro maravilhoso, A Vida por Escrito, a Ciência e a Arte da Biografia, onde ele não só descreve como, porquê, onde ele teve as ideias para biografar as pessoas que ele biografou, Garrincha, Carmen Miranda, quem mais? Aí ele vai fazer uma obra historiográfica ou historicizada sobre a Bossa Nova, sobre o Rio da década de 20. Aqui ele fala desses estertores, né? Esse bastidor de como é trabalhoso escrever e decidir a quem você vai biografar e como. E ele tem uma frase ótima nesse livro, que recomendo a todos os amantes de leitores de biografia, que ele diz que a única regra que ele tinha para escrever biografias é que ele não biografava pessoas vivas, porque você não sabe onde vai terminar a história. Então, ele conta aqui uma passagem só sobre isso, figuras que o procuraram em vida para escrever a biografia dele ou dela, e ele fala aqui o caso da Dercy Gonçalves, que ele falou não para Dercy. Essa personagem maravilhosa, que é uma biografia excelente, diga-se de passagem, mas ele falou, não, Dercy, eu não posso biografar quem está vivo, porque você ainda vai durar talvez mais tempo que eu. E ele brinca que quase isso acontece. Então, Rui Castro, A Vida por Escritos, Ciência, a Arte da Biografia, para todos nós que gostamos de memória, de identidade, de representação, uma leitura obrigatória, prazerosa, como todo o texto do Rui Castro. Então, fica a nossa dica. Então, para você que nos acompanha aí nos episódios do Mais História, chegamos ao fim do 7º episódio, com a presença do Vitor, que eu agradeço imensamente, né, por ter aceitado o nosso convite, se deslocou lá de Porciúncula para vir gravar conosco. Agradeço também a Zion Studios, na pessoa do Rafael, nosso diretor querido, que está aqui produzindo esse episódio. Também a agência Caia, a grande mentora desse projeto. E quero agradecer você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que está curtindo, dando ideias de pauta. Para nós é uma alegria muito grande. Pode nos seguir lá no canal no YouTube, que é o Mais História Podcast. Pode também nos adicionar no Instagram com o @maishistoriapod. E o meu é Anísio Pirozzi, historiador, o meu Instagram. Pode ir lá também deixar o seu recado e fazer contato comigo. Vitor, palavras finais, e eu só tenho a agradecer. E volte mais vezes, porque temos muito assunto para dar conta sobre a nossa grande, pequena porção. Eu gosto de falar pouco, mas ultimamente eu tenho achado que eu tenho falado muito. Então pode me convidar que eu vou falar. Vou falar bastante. Eu só quero fazer aqui no finalzinho, terminando aqui, fazer um agradecimento à minha mãe. Minha mãe, que é uma inspiração e é uma grande professora alfabetizadora. Muito. Né? Vizinha querida da minha amada mãe também, que eu deixo um beijo aqui. E aí a minha mãe sofreu muito comigo durante o período escolar. Ela, professora, eu nunca gostei de estudar, e depois eu vim gostar de estudar. Então, ela fala que é música para os ouvidos dela. Quando ela me liga e fala assim, mãe, eu estou estudando. Viu, dona Inês, onde deu? E aí eu quero deixar um beijão para minha mãe, Inês Clarete, e agradecer a ela aí por todo o incentivo que ela me dá. E é isso. Muito obrigado, Anísio.
É muito bom estar com você, né? Sempre a gente conversa muito, né, por WhatsApp e vamos levando essa história. Muito obrigado por você estar abrindo portas, né? Eu sou lá de Porciúncula, quietinho, no meu cantinho, mas você vai abrindo todas essas portas no Noroeste para que a gente possa ir construindo parcerias e ir buscando mais conhecimento até para enriquecer o nosso acervo. E cooperar, né, Vitor? Porque você tem esse coração desse tamanho, então as pessoas vão te procurar, você vai atender, e né, a nossa função aqui é essa. A comunicação tem esse poder, né? Então, que isso aconteça e que nós tenhamos mais episódios a discutir, um do Padre Lamar, um das poesias, de todas as histórias que a gente tem em Porciúncula, os populares que a gente ama tanto, né? Léo Casadim. São tantas boas lembranças que nós vamos ter oportunidade. Então, chegamos ao final de mais História Podcast, episódio 7. Muito obrigado pela audiência e mais história em nossas vidas.